Então, fala pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. Na aula de hoje, a gente vai resolver exercícios de potencial elétrico desse livro aqui, ó, Tópicos de Física, tá bom? A gente vai fazer as questões de nível 1 do bloco 2, onde estão concentradas as questões de trabalho da força elétrica e diferença de potencial, tá bom? Vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para você fazer o download do PDF com as questões que a gente vai resolver, tá bom? Vou dividir esse vídeo em duas partes para ele não ficar muito longo e agora você fica com a parte 1. Questão 20 é um exercício resolvido no próprio livro, mas a gente pode resolver aqui para tirar todas as dúvidas, tá? Na questão 20 diz o seguinte: considere as superfícies equipotenciais abaixo, S1, S2 e S3, com seus respectivos potenciais elétricos indicados. Então tá aqui, ó, superfície S1, potencial menos 10 volts. Superfície S2, potencial 0 volts. E superfície 3, potencial mais 10 volts. Determine o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma carga de 2 coulombs quando ela se desloca do ponto A em direção ao ponto E, percorrendo a trajetória indicada. Tá? Então, na prática, a gente vai calcular o trabalho realizado pela força elétrica para levar essa carga de 2 coulombs da superfície 3 até a superfície 1, né? Que é do ponto A até o ponto E. Tá bom? Então, vamos lá. A gente sabe que a diferença de potencial entre dois pontos é igual ao trabalho realizado pela força elétrica para levar uma carga desse ponto ao outro, tá? Lembrando que esse U é a diferença de potencial entre os pontos que a gente tem é o ponto A e o ponto E, né? Então é o potencial do ponto A menos o potencial do ponto E, tá? O ponto A, ele está na superfície 3, então ele tem um potencial mais 10 volts positivo. Então a gente tem um menos, que é a diferença de potencial, e o potencial do ponto E, que é o potencial da superfície 1, que é menos 10 volts, tá? Então a gente vai ter menos com menos mais, então 10 mais 10 vai dar uma diferença de potencial de 20 volts, tá? Então a gente vai ter aqui 20, o trabalho que ele está pedindo na questão, e a carga é 2 coulombs, né? Fazendo meio pelos extremos, 20 vezes 2, o trabalho realizado pela força elétrica é de 40 joules, ok? 21 diz o seguinte: qual o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma partícula eletrizada com a carga de 3 microcoulombs quando se desloca 5 metros ao longo de uma equipotencial de 100 volts? Justifique sua resposta, tá? Então é o seguinte, bem simples, a resposta de cara aqui é zero, né? Então o trabalho nessa situação é igual a zero. Por quê? Se essa carga está se deslocando sobre uma equipotencial, a diferença de potencial nesse trajeto é zero, né? Porque equipotencial é a região onde o potencial tem o mesmo valor. Então, se a diferença de potencial é o potencial de um ponto menos o potencial do outro, e esses potenciais são iguais, porque é uma equipotencial, essa diferença de potencial dá zero. Então, quando a gente coloca naquela fórmula, né, U é igual ao trabalho sobre a carga, se a gente faz meio pelos extremos, o trabalho é U vezes a carga, não importa o valor da carga, o U sendo zero, zero vezes qualquer número vai dar zero, tá? Então não tem realização de trabalho nesse caso. Questão 22 diz o seguinte: uma carga pontual Q está fixa no vácuo. A linha tracejada na figura corresponde a uma circunferência de raio R e centro em Q, na carga. Uma outra carga pontual Q minúsculo é levada da posição A até a posição B, através da linha trajetória mostrada na figura em linha sólida, tá? Então ele vai levar a carguinha do ponto A por essa linha sólida até aqui o ponto B. A constante elétrica no vácuo é dada por K. Ele pergunta: o trabalho da força elétrica entre as posições A e B é igual a quanto, tá? Então bem simples também. Se você parar para reparar, ó, a distância da carga para o ponto A é R, que é o raio, e a distância da carga para o ponto B também é R, tá? Então quando eu tenho a mesma carga produzindo potencial em dois pontos que estão à mesma distância, esses potenciais são iguais, tá? Então posso dizer que o potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B. Na verdade, essa circunferência aqui, né, formada por essa linha tracejada, forma uma equipotencial, já que todos os pontos dessa linha, dessa circunferência, estão à mesma distância da carga, portanto, eles vão ter o mesmo potencial, não importa o ponto que eu pegue dessa circunferência, tá? Se os pontos têm mesmo potencial, a DDP entre os pontos vai dar zero, né? Ou seja, como DDP é igual a trabalho sobre carga, o trabalho vai ser potencial vezes a carga, o DDP vezes a carga, zero vezes a carga vai dar sempre zero, não importa o valor da carga. Não é isso? Portanto, a resposta correta aqui seria a letra A, zero. Questão 23 diz o seguinte: no esquema, apresentam-se as superfícies equipotenciais e as linhas de força
no campo de uma carga elétrica pontiforme, que é fixa. Considere o meio o vácuo, ele dá o valor do K, e pede na letra A que a gente determine o valor dessa carga. Tá? Então, analisando aqui a imagem, ó, a gente tem uma carga aqui no centro e tem 3 equipotenciais. Tem essa primeira aqui mais próxima, que o potencial é 120. Tem a segunda aqui, ó, que passa pelo ponto B, que está a uma distância de 0,5 metros da carga, e tem um potencial de 90 volts. E a terceira equipotencial aqui, que passa pelo ponto A, que tem um potencial de 20 volts. Tá? Para a gente determinar o valor dessa carga, a gente vai utilizar a equação do potencial. Potencial é K, que é a constante eletrostática, vezes o valor da carga dividido pela distância da carga ao ponto. Tá? Para a gente conseguir aplicar essa fórmula da maneira correta, eu preciso retirar da imagem duas informações, a distância e o potencial. Tá? A única equipotencial que fornece informação da distância para a gente é essa segunda aqui, ó, que passa pelo ponto B, que a distância está marcada ali, ó, é 0,5 metros e o potencial é 90 volts, que é o do meio aqui, tá? A distância está aqui, 0,5 metros, tá bom? Então, a gente consegue tirar essas informações da imagem. Distância, 0,5 metros, que a gente pode escrever como 5 vezes 10 a menos 1 metro. E o potencial, 90 volts, tá? Então, vamos lá aplicar aqui na equação. Como eu quero o Q, quem está dividindo passa multiplicando, então esse D que está embaixo passa para lá multiplicando o potencial, e o K que está multiplicando, que é a constante eletrostática, passa aqui para baixo, dividindo, tá bom? Então, a distância, 5 vezes 10 a menos 1, o potencial, 90, e o K, 9 vezes 10 a 9, tá? A gente pode simplificar aqui, ó, 90 por 9 dá 10, 10 vezes 5 vai dar 50, vezes 10 elevado a menos 1, sobre 10 elevado a 9, tá bom? Então, a gente pode fazer o seguinte, 50 com 10 a menos 1, posso cortar esse zero com essa potência, fica 5, e 10 elevado a 9 sobe, e a gente inverte o sinal do expoente. Então, essa carga é 5 vezes 10 a menos 9 coulombs, ou simplesmente 5 nanocoulombs. Tá? Então, essa é a resposta da letra A, o valor da carga. Vamos fazer aqui a letra B, que na letra B ele pede o valor do campo elétrico no ponto B, exatamente aqui. Tá? Então, se eu quero saber o valor do campo elétrico no ponto B, eu vou pegar a distância do ponto B e o valor da carga, né? Lembrando que campo elétrico pode ser calculado como constante eletrostática vezes o módulo da carga dividido pela distância do ponto até a carga, só que ao quadrado, né? Já que é campo elétrico, tá bom? Então a gente vai ter 9 vezes 10 a 9, o módulo da carga, o que a gente achou na letra A, né? 5 vezes 10 a menos 9, e a distância 0,5 metros, que a gente pode escrever como 5 vezes 10 a menos 1. Só lembrando que essa distância tem que estar ao quadrado, tá bom? E aí, ó, a gente pode cancelar aqui 10 a 9 com 10 a menos 9. E aí a gente vai ter 9 vezes 5, 45. E embaixo a gente tem 5 ao quadrado, 25. Potência de potência, a gente repete a base, multiplica os expoentes, menos 1 vezes 2 vai dar menos 2. Tá? Essa potência a gente pode subir e inverter o sinal do expoente, fica 45 vezes 10 ao quadrado, sobre 25, né? A gente inverte o sinal. Esse 10 ao quadrado é porque tem dois zeros, fica 4.500 dividido por 25. Se a gente fizer essa conta, isso aqui vai dar 180 newtons por coulomb, tá bom? Esse é o campo elétrico gerado pela carga Q no ponto B de bola. Letra C, ele pergunta o trabalho realizado pela força elétrica sobre uma carga menos 2 vezes 10 a menos 10 coulombs para levá-la de A até C, tá bom? Então vamos lá. Para a gente calcular esse trabalho, a gente vai pegar a seguinte equação. A diferença de potencial é igual ao trabalho dividido pela carga. Tá? Lembrando que a diferença de potencial vai ser o potencial do ponto A menos o potencial do ponto C. Tá? Porque ele quer ir de A até C. O potencial do ponto A, ó, é a última equipotencial, vale 20. Então, vai ser U igual a 20 menos o potencial do ponto C. O ponto C está aqui, ó, é a equipotencial mais próxima da carga, que vale 120. Então, vai ser 20 menos 120. Então, essa diferença de potencial vai ser menos 100 volts. Tá? Então, a gente bota aqui menos 100. Vai ser igual ao trabalho. E a carga é menos 2 vezes 10 a menos 10. Tá bom? Fazendo meio pelos extremos aqui, a gente tem menos com menos, a multiplicação vai dar mais, né? Então, fica 100 vezes 2 vezes 10 a menos 10, que é 100. Então, vai dar 200 vezes 10 a menos 10. E aí, a gente pode tirar esses dois zeros e diminuir o expoente em 2 unidades. Então, fica 2 vezes 10 a menos 8 unidade de medida
trabalho joules. Ok? Agora a gente tem um enunciado que serve para as questões 24 e 25. Tá? Então a gente tem aqui o desenho das linhas de força de um campo elétrico e tem as regiões A, B e C. Tá? E na questão 24 ele pergunta justamente a respeito da intensidade do campo elétrico nesses pontos, A, B e C. Tá? Então bastava você lembrar da relação da densidade de linhas com a intensidade de um campo elétrico. Tá? Ou seja, você tinha que lembrar que quanto mais próximas estão as linhas, maior é a intensidade do campo elétrico. Tá? Então a gente repara que o ponto A é a região onde as linhas estão mais afastadas, ou seja, é onde o campo é mais fraco. E a região B é onde as linhas estão mais próximas, portanto, a região onde o campo é mais intenso. E a região C é a região intermediária. Tá? Então a gente podia dizer que o campo elétrico em B é maior do que o campo elétrico na região C, que é maior do que o campo elétrico na região A, tá bom? Que é o menor de todos. E aí ficaram duas alternativas que correspondem à verdade. Ele diz na letra C que o campo elétrico em C é maior do que em A. É correto. As linhas em C estão mais próximas do que em A, portanto o campo elétrico em C é maior do que em A. Só que a letra D também é verdade. Ele diz que o campo elétrico em B é maior do que em C, que também é verdade. Tá? Então, essa questão aqui, se fosse de um vestibular, deveria ser anulada, mas aqui correta são C e D. A questão 25 é a continuação da questão 24. Tá? A gente vai ter a mesma situação das linhas de força, só que agora ele pede para a gente fazer uma análise com relação aos potenciais em cada um daqueles pontos, A, B e C. Tá? E aí bastava a gente lembrar que uma linha de força é orientada no sentido de potenciais decrescentes, ou seja, do maior para o menor. Então, como essa linha de campo está orientada para a direita, a gente tem que o primeiro potencial é do ponto A, portanto ele é maior do que o do ponto B, que vem na sequência, que é maior do que o do ponto C, que vem logo após o ponto B. Tá? Então a gente tem que o potencial em A é maior do que em B, que é maior do que em C. E aí a gente vai encontrar a relação correta aqui, ó, na letra B. Potencial em A é maior do que o potencial em C. Todas as outras alternativas estão erradas. Então, pessoal, era isso. Chegamos ao final da parte 1 do Resolvendo Exercícios de Potencial Elétrico do livro Tópicos de Física, a partir do bloco 2, tá bom? Vou deixar aqui um link para a parte 2 da resolução desses exercícios e também um link para a aula completa sobre trabalho, diferença de potencial e potencial elétrico, tá bom? Forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.